Deus ricamente te ajuda vocês, meus irmãos, minhas irmãs, a viver mais para Deus, viver mais na presença de Deus, não somente vocês, eu também, né? Todos nós juntos. Nós desejamos isso, né? Viver mais na presença de Deus e que Deus, em momento nenhum, Ele deixa nós entrar em engano, entrar em espírito errado, mas sim conservar nós na verdade e conservar nós nos braços do Espírito Santo. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo por essas dádivas, por essa riqueza. Ô, meus irmãos, aqui no livro de Judas, que não tem capítulo, só tem versículo, perto aqui de Apocalipse, no verso 6, está escrito assim: e aos anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, ele o tem reservado em prisão eterna. Ele quer dizer Jesus. Os tem reservado em prisão eterna, na escuridão, para o juízo do grande dia. Para o juízo do grande dia. Aos anjos que não guardaram os seus principados e nem a sua habitação. Tem sido reservado escuridão eterna para o dia do grande juízo. Nós sabemos, ensinado pelo irmão Branham, que cada um de nós tem um anjo. Cada um de nós tem um anjo. E o irmão pode ver, os magos falaram assim: vimos a sua estrela e viemos te adorar. Vimos a sua estrela. Quer dizer que Jesus tinha uma estrela. Ele vimos a sua estrela e viemos te adorar. E o irmão Branham disse que aquela estrela era anjo. Então, meu irmão, se cada um de nós tem um anjo, esse anjo é o que nós guarda. Esse anjo tem várias missões, tem várias posições a dar a eles. Ele é chamado de nossos anjos, ele é chamado de anjo do Senhor, ele é chamado de corpo celeste, 1 Coríntios 15, corpo celeste. Ele é chamado em 2 Coríntios 5 por edifício. O edifício. E ele também, eles são chamados futuramente de corpo glorificado. Então eles mudam conforme nós mudamos nossas missões, eles também mudam. Como é Deus imorfe, né? Os anjos imorfes, mudando. No livro de São Mateus, no capítulo 18, São Mateus 18, no verso 10, São Mateus 18, nós encontramos Jesus Cristo, esse já é Jesus falando assim: vede, não desprezei a qualquer desses pequeninos. Pequenininha noiva. Porque eu vos digo que os seus anjos, que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Vede, não desprezei um desses meus pequenininhos, porque eu vos digo que os seus anjos sempre vêm na presença do meu Pai que está no céu. Na mensagem Apocalipse, livro de cima, o irmão Branham disse que os anjos não moram no céu, eles moram aqui na terra. Eles mudaram aqui para a terra.
porque que foi depois da morte de Cristo. Eles desceram à terra. Nós sabemos também que Apocalipse, capítulo 12, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhou contra Lucifer e seus anjos e não prevaleceu. E não prevaleceu. E nem também achou mais lugar para eles no céu, porque eles foram expulsos. Eles foram expulsos. Agora, eles foram expulsos do céu, que se chama caiu, né? Caíram do céu. São anjos caídos. Porque o nosso anjo não caiu, o nosso desceu. Porque ninguém vai para o céu a não ser aquele que desceu do céu. Existe cair, existe descer. O nosso desceu. E tem aqueles que caíram do céu. Foi expulso do céu. Esse não achou mais lugar para ele lá. E aqui em Judas está falando, eles não guardaram o seu principado e nem a sua habitação. Eles não têm mais habitação lá. Eles não habitam mais lá. E o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas quando fala o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, esse anjo que é do diabo é anjo teofano. É os anjos que nasceu, que foi criado para se fazer humano. Eu sei que é uma afirmação estranha, mas é verdadeira. Você fala assim, teve um pastor até que falou para mim, você prega que o ser humano se tornará anjo? Eu falei, eu estou baseado em Jesus. Porque Jesus era Melquisedeque e ele se tornou anjo. Ele se tornou humano. Porque Jesus é Melquisedeque. Ele era o anjo do pacto e ajudava Moisés a tirar o povo de Israel do Egito, ele era o anjo do pacto. O irmão Brana disse que ele era a coluna de fogo, que ele era a nuvem, e o irmão Brana disse que aquele anjo que Jacó lutou com ele era Deus, porque transformou Jacó. Só podia ser Deus. E aquele anjo que conversou com aquele Gideão, que ele falou assim, vai nessa força, você libertará Israel. Ele falou, meu senhor, como vai ser isso? O irmão Brana disse, se ele chamou o anjo de senhor, porque era Jesus. Porque só Jesus é chamado de senhor. Só Jesus é chamado de senhor. Você vê bem que Jesus ele deu ceia para Abraão como Melquisedeque, e Abraão também comeu com ele ali na tenda, só que ali Abraão comeu com ele com o corpo físico. O irmão Brana diz que ele chegou ali em teofania. Em 5 minutos, eles se transformaram em corpo físico, pegando 16 elementos, soprou e falou, Miguel, entra nu. Miguel entrou. Soprou mais 16 elementos, falou, Gabriel, entra nu. Gabriel entrou. E ele pegou mais 16 elementos e soprou e entrou num. Isso está na mensagem Hebreu. Do volume do Hebreu. Creio que é Hebreu 1 ou Hebreu 2. Tá, o Hebreu 2, segunda parte. O irmão Brana dá para nós esse ensinamento que dentro de 5 minutos eles foram transformados de teofania para físico. Porque teofania não come. Teofania não come. E eles comeram a carne do novilho com Abraão, coalhada de leite e o bolo de flor de farinha que Sara fez. Então ele estava num corpo físico. E os 2 anjos, quando descem em Sodoma e Gomorra, eles comem bolo. Ló fez bolo para eles comeram. Então eles não estavam em teofania. Eles estavam no físico. Mas eles desceram até Abraão em teofania. Depois, em 5 minutos, a mamãe ainda dá, em 5 minutos,
foram transformados em corpo físico. Aí que Jesus disse, Abraão viu meu dia e se alegrou. Abraão viu meu dia e se alegrou. Abraão viu o dia de Deus, tanto lá com Melquisedeque dando a ceia para ele, e Abraão viu o dia dele também, transformando-se em físico e comendo com ele ali na tenda. Abraão teve todo esse privilégio. Mas o meu assunto é que cada um de nós tem um anjo. E esse anjo, está lá no livro do Salmo, creio que é no Salmo, está escrito, o anjo do Senhor acampa ao vosso redor e vai livre. Aquele anjo do Senhor que acampa ao nosso redor e vai livre, o irmão Branham fala que são os anjos teofânicos, que são os anjos que é dado para guardar nós. Também no Salmo 91 está escrito, foi dar ordem a teu anjo para não deixar te tropeçar em pedra alguma. Pedra, na Bíblia, quer dizer revelação. Pedra significa revelação. Foi dado ao seu anjo ordem para não deixar de tropeçar em revelação alguma. Quer dizer, pedra. Né? Isso está no Salmo 91. Foi dado ordem ao anjo para não deixar de tropeçar em pedra alguma. Então, esse anjo é o nosso anjo, nosso guardião. Mas esse anjo, ele quando nós morremos, ele nos guarda. Mas quando nós morremos, o nosso espírito vai para dentro dele e ele se transforma não em anjo, mas em corpo celeste. O corpo celeste que está no paraíso é o mesmo anjo guardião nosso. Ele se transforma em corpo celeste, guardando a nossa alma. E o nosso espírito não fica no paraíso. Nosso espírito fica com Deus no céu, que está acima do paraíso. Porque o irmão Branham foi até o primeiro céu, que ele viu aquelas almas salvas. Ele disse que era nós. Na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 200, o irmão Branham disse, eu vi vocês lá. Então, nós estávamos num corpo, correndo, andando descalço, os homens com o cabelo até o ombro, as mulheres até a cintura, e chamando o irmão Branham do precioso irmão, o irmão Branham disse que era nós. Se era nós estávamos no corpo. Porque o irmão Branham disse que uma irmã abraçava a outra e não tinha malícia nenhuma, não ia abraçar que não tinha malícia nenhuma, chamando o irmão Branham de precioso irmão. O irmão Branham até chegou a beliscar ele pensando que ele estava assim numa visão, mas não era uma visão, porque o seu corpo estava na cama ao lado da Meda e ele estava a 7 metros de altura vendo essa multidão. É apenas 7 metros de altura. De lá ele olhava para baixo e via o corpo dele ao lado de Meda, ele com a mão para trás do pescoço, deitado. E vendo a multidão, vendo os dois, vendo a Meda deitada ao lado dele e ele vendo a multidão. Mas só que ele estava num corpo teofânico, enquanto que ele estava no anjo. Ele estava num corpo teofânico, ele estava no anjo. Ele estava no anjo. Então, irmão, esse corpo celeste é o mesmo anjo. E quando Jesus vier, ele vem do céu, que é terceiro céu. E Jesus está acima do céu, como a Branham disse. Mas o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu, lá ele ouviu coisa que não é lícito falar para nós, porque não tem vocabulário, não tem dicionário para descrever a beleza que Deus tem preparado para nós. O coração não viu, o pensamento ainda não pensou, porque Deus tem preparado para nós. A grandeza é muito grande. Então, quando Jesus descer, ele vem com o Espírito. O corpo volta para o pó e o Espírito volta para Deus. O Espírito não vai para o paraíso, para o corpo celeste. Ele vai para Deus que o deu. Então, quando Jesus descer, ele passa no paraíso
Isso está na mensagem. Se eu não me engano, há sempre presente água na rocha. Se eu não me engano, o nome dessa mensagem é esse. Há sempre presente água na rocha. Ele passa no paraíso, pega a alma e o corpo celeste. Desce na terra e pega os 16 elementos. Esse 16 elementos é o corpo, palavra falada. Porque esse corpo que nós estamos olhando nele é corpo híbrido e é corpo que veio pela linha sexuais, unido com o homem e com a mulher, que Jó diz que é de pouca duração e cheio de inquietamentos. E no Salmo 90, verso 10, Davi diz que o tempo nosso é só 70 anos. Passando disso, é canseira e fato. Ele disse isso. Agora, esse carne e sangue não herda o reino do céu. Esse corpo pertence ao diabo. Esse corpo está vivendo, porque ele nasceu em pecado, formado em iniquidade, veio nascer contando mentira, esse corpo veio nessa área. Ele está na vontade permissiva de Deus. Ele não está na perfeita vontade de Deus. Quem está na perfeita vontade de Deus é o 16 elementos, que é corpo da palavra falada. É o corpo da palavra falada. Como a irmã Bruna disse na mensagem, porque do Salmo da Iluminação, que o nosso corpo já estava aqui antes de Adão ser formado. O nosso corpo já estava aqui. Quando ele fala nosso corpo já estava aqui, ele está falando desses 16 elementos que só estavam esperando o sopro de Deus. Esse sopro de Deus foi tardado, mas não anulado. Porque agora que Jesus vai vir, ele cumprirá o que ele ia cumprir lá em Gênesis. Ele soprará, cadê ele soprou e falou, Miguel entra dentro. Miguel entrou. Soprou, mas em 16 elementos, Gabriel entra dentro, entrou. Soprou, mais 16 elementos, e ele entrou dentro e se formou o corpo físico para poder comer com Abraão. Para poder comer com Abraão. O irmão Brandon fala assim, veja, ele cita o nome do irmão. Ali estamos nós, irmão. Ali estamos nós. Ali é um exemplo do que vai acontecer com nós. Deus dando um sopro e esses 16 elementos se transformam num corpo e a alma e o espírito e a teofania, que é o corpo celeste, entra dentro desses 16 elementos, se transformando, então, no corpo glorificado, porque São João, lá na cartinha de São João, João disse assim, nós não somos ainda o que nós devemos ser, mas quando ele vier, como ele é, nós seremos. O irmão Branco está falando uma mensagem que lá nós nem vai ser chamado filho de Deus. A filiação lá acaba. Lá não vai ser chamado esposa do Cordeiro, nós não vai ser chamado nem filho de Deus. Essa filiação, ela acaba quando vier o corpo glorificado, porque como ele é, nós seremos. Nós seremos igual ao Senhor Jesus Cristo. Então nós seremos rei, ele é rei e nós é rei. Só que ele é rei do rei, ele é rei nosso. Nós também seremos rei. Só que ele é rei do rei, ele é rei nosso. Então, aqui nós encontramos na mensagem o fio pródigo, o que é o fio pródigo, o Mangueira prega, que quem foi buscar o fio pródigo lá no Mangueirão foi o anjo dele. Porque a Bíblia diz assim, e ele caindo em si, falou assim, eu tenho um pai. E o que eu estou fazendo aqui nesse mangueirão? Se é que eu tenho um pai. Voltarei para meu pai e pedirei perdão, porque eu pequei contra o céu e contra meu pai, e pedirei perdão. Aí ele mostra perdão, mostra arrependimento. E o irmão Brando diz que quem levou isso para ele foi o anjo dele. O anjo dele que foi buscá-lo para trazer ele de volta para casa. E quando Pedro estava preso, quem foi buscar Pedro e levou para a casa de Malco, que estava orando, era o anjo de Pedro, que ele veio através de uma coluna de fogo. Entrou através de uma coluna de fogo e saiu e falou para Pedro, pega a sua capa e pega a sua sandália, calça e vamos embora. O portão abriu, o anjo, o guarda não viu,
e o guarda também nem viram ele sair. Quando eles chegaram na casa de Malco, que estava orando, a serva falou assim, Pedro está aí batendo. Aí os irmãos falaram, não é Pedro, é o anjo de Pedro. Olha bem o que os irmãos falam, não é Pedro, é o anjo de Pedro. Então ele cria coisa, cada um de nós tem um anjo, os apóstolos tinham essa fé, é o anjo de Pedro. Aí a serva tornou a falar, não, é Pedro mesmo. Aí foram lá ver, era Pedro mesmo. Então a voz de Pedro, com a voz do anjo era a mesma. Tanto é que eles falam, não é o anjo de Pedro. Aí a serva falou, não, é Pedro, não é o anjo dele, é ele mesmo. Foram lá ver, viram que era Pedro mesmo. Então essa fé aí, os apóstolos tinham essa fé. Cada um de nós tem um anjo que fala que era anjo de Pedro. Então, mas eu quero terminar dizendo assim, Apocalipse 12. E voltando lá atrás, no livro de Jó, o irmão Branham disse assim, que quando aqueles anjos, Satanás se reuniu, o Filho de Deus, e Satanás se colocou no meio, e Deus pergunta, da onde tu vieste, Satanás? E disse, de passear na terra, rodear a terra. O irmão Branham disse que aqueles anjos que eram tratados Filho de Deus eram teofânicos. Ele era teofânico. E ele alegrava porque eles viram que um dia ele ia fazer carne. Eles se alegraram porque um dia ele viu que ele ia se fazer carne. Isso está na mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentil. Está nessa mensagem. O princípio e o fim da dispensação gentil, parágrafo 151. O irmão Branham disse que ele se alegrava porque eles viram que um dia ele ia se fazer humano. Cadê Jesus, que era anjo, se tornou humano. Jesus Cristo, antes de ser homem, que ele era ali, dos seus 30 anos de idade, ele era anjo. Ele era anjo. E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Então você vai ver que o anjo se fazendo carne. Depois que ele encontra com Paulo no caminho de Damasco, ele fala, quem é tu, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus. Aí ele voltou novamente à teofania. Ele falou, eu sou Jesus. O que ele era? Uma coluna de fogo. Então ele volta novamente à teofania. Mas para salvar nós, para vencer, ele teve que se fazer físico. Ele teve que se fazer carne e sangue para poder se derramar por nós. Agora, o que eu quero dizer para concluir a mensagem, em Apocalipse 12, aqueles anjos que caiu, se é o meu anjo que caiu, se é o seu anjo que caiu, ou anjo de quem se queira que seja que caiu, essa tal pessoa não tem mais lugar no céu. Porque o anjo dela caiu, ela não tem mais corpo celeste. Ela não tem mais guardiões. Ela não tem. Não tem jeito de Jesus passar no paraíso, pegar o corpo dela, porque nem lá está. Ele não está lá, ele está no inferno. Então não tem jeito. Então, na mensagem o mistério de Deus revelado, mistério de Deus revelado, mistério de Cristo revelado, coisa assim, o irmão Branham fala assim, aqueles anjos caídos, hoje é a denominação. Ainda ele cita nome, Assembleia, é Batista, é Metodista, são anjos caídos. Eles não perderam a adoração. Eles não perderam o louvor. Eles perderam a palavra. Por isso que eles perderam o seu principado. E o principado é a palavra. O principado é a palavra. Vê que eles perderam o seu principado. Quem que é o principado? É a palavra. E a sua habitação. Quem é a habitação? É Jesus. Jesus é a habitação. Eles perderam. Então, eles perderam, e a quem ele pertence, para ele se transformar em humano, não tem mais como, porque eles se perderam, eles vão se tornar humano, mas caído. Nem o rico que foi para o inferno. Chegou no inferno e ele falou assim, pai Abraão. Se ele estava chamando Abraão de pai, porque ele era um cristão, ele era um crente. Senão não ia chamar Abraão de pai.
Eu estou aqui nessa chama. Minha língua ferve. Manda Lázaro, também viu Lázaro? Manda Lázaro vir refrescar minha língua. Abraão falou, filho. Abraão chamou ele de filho. Abraão falou, filho, você já teve a sua parte na terra. E aqui tu é atormentado. Lázaro só recebeu o male, e aqui ele é confortável. Se ele conversava, e aí ele fala para Abraão, deixa eu voltar para a terra, porque eu tenho 5 irmãos lá. Então ele lembrava, ele tinha lembrança da terra. Ele lembrava que ele tinha 5 irmãos aqui na terra. E que esses 5 irmãos também estavam fazendo o que ele fazia, vivia a vida que ele vivia, e de acordo com a vida que os irmãos dele estavam vivendo, os irmãos dele iam parar lá também, lá no inferno. Aquele quis evitar isso. Deixa eu voltar lá para testemunhar para ele. Aí Abraão falou assim, não, se eles não crêem nos profetas, muito mais eles vão crer, ainda que alguém ressuscita dos mortos. Que corpo que ele estava lá, que ele conversava com Abraão? Que corpo que ele estava lá, que ele tinha, que ele pediu água para molhar a língua dele, que tinha língua? Que corpo que ele estava lá, que ele viu Lázaro, que ele viu Abraão? Que corpo que ele estava lá, que ele pediu para voltar para a terra? Estava num corpo. Que corpo que era? O corpo dele que não era, porque o corpo dele estava no pó. E era um corpo teofânico, caído. Era um corpo caído. Então era o anjo dele, estava dentro do anjo dele, corpo caído. Então mostra que tem a pessoa que tem o anjo que ficou ao lado de Miguel e o anjo que ficou ao lado de Lucifer. Então houve essa batalha no céu. E o anjo que ficou ao lado de Lucifer caiu. O anjo que ficou ao lado de Miguel não caiu. Então aí que nós tem que ver se o meu anjo, seu anjo, em que lado que ele ficou. Qual é o lado que ele ficou? Ele ficou ao lado de Miguel ou ficou ao lado de Lucifer? Do lado que ele ficou é o lado que você está. Do lado que ele ficou, a decisão que ele tomou por você. A decisão que ele tomou por você. Porque ele bem dizer, ele é o principal. Ele é o corpo celeste, ele é o corpo glorificado, ele é o corpo celeste que fica no paraíso. Ele é o guardião. Ele é o corpo, palavra falada. A decisão que ele tomou por você. E o lado que ele vai é o lado que você tem que ir. Então, por isso, irmão, que é difícil ganhar alma. Por isso que é difícil as pessoas na igreja. Porque às vezes você fala, prega, você mostra, a pessoa sofre isso, sofre perca, sofre tantas coisas e não se converte. Claro, se o anjo dela é caído, não tem como você levantar, irmão. Como você vai levantar um caído? Não tem como levantar, não levanta mais, não. Ela não crê mais, não tem lugar mais para ela no céu. Porque o irmão Bona disse na mensagem provando a sua palavra, ele falou que Caifás, o anjo de Caifás era caído, e o anjo da Samaritana não era caído. Por isso que ela reconheceu Jesus como profeta e se arrependeu e largou o poço e foi ser testemunha de Jesus. Enquanto que Caifás chamou Jesus de Lucifer. Por quê? Aonde estava o problema? Anjo caído. Aonde está o problema de você não reconhecer profeta? Aonde está o problema de você não reconhecer batismo em nome de Jesus Cristo? Aonde está o problema? A pergunta é, por que você não reconhece que nós temos que lavar o pé do outro na Santa Ceia, que Jesus mandou em São João 13? Jesus mandou nós batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, em Atos 2,38, Atos 8,16, Atos 19,5. Por que você não batiza? Porque alguma coisa está errada em algum lugar. Em algum lugar tem coisa errada. E não é da agora. A coisa começa lá no céu. E aqui é continuação. Porque o irmão Bona diz que o pecado começa no céu. E a terra é continuação. Então você está dando continuação naquilo que aconteceu no céu. Se o seu anjo não caiu, você não está caído. E se você estiver em apuro, ele te livra. Porque ele está aí para isso. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.